me chamo André Laia, sou professor da Universidade do Estado do Pará, Marabá, e estarei falando um pouquinho sobre capacitores. Vamos iniciar então com o que é um capacitor. Bem, um capacitor nada mais é do que um dispositivo eletrônico que armazena carga elétrica, certo? A principal função então desse dispositivo no circuito é armazenar carga elétrica. Mas então o que diferencia ele de uma pilha? Bem, uma pilha ela faz a conversão da carga elétrica ou da energia elétrica em energia química, armazena essa energia e depois, na hora que você quer usar, você vai novamente transformar essa energia química em energia elétrica. Esse processo de transformar a energia elétrica em energia química e depois de energia química em energia elétrica leva um certo tempo. Então a pilha ela não tem uma grande potência. Já os capacitores não, eles conseguem ter cargas e descargas muito rápidas porque ele não precisa dessa conversão. Ele armazena energia elétrica, ele armazena elétrons em placas, certo? Então, a gente já pode falar então dos tipos de capacitores. Nós temos vários tipos de capacitores: capacitores eletrolíticos, capacitores de poliéster, capacitores cerâmicos, de tântalo, de mica, SND, capacitores variáveis, entre outros. Esses são os capacitores mais comuns em circuitos eletrônicos que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Esses capacitores basicamente podem ser explicados por esse sistema. Nós podemos modelar esses capacitores com um conjunto de duas placas condutoras separadas por uma distância d. Quando eu ligo esse capacitor em um circuito, fornecendo a ele uma diferença de potencial V, tendo nesse circuito aí uma resistência simplesmente para controlar a corrente que vai fluir por esse circuito, nós vamos poder carregar esse capacitor. Bem, percebam que quando eu ligo esse circuito, vai haver uma corrente elétrica nesse sentido. Corrente elétrica é uma corrente convencional, sentido convencional da corrente elétrica. Só que essas duas placas elas não têm contato elétrico entre elas. Então, eu vou estar armazenando cargas positivas nessa placa e, por indução, eu estarei armazenando cargas negativas nessa placa. Eu teria a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. À medida em que as cargas elétricas positivas se acumulam nessa placa, vai ficar cada vez mais difícil de eu levar uma outra carga positiva para cá, porque a carga positiva que eu estou levando para cá vai ser repelida pelas cargas positivas que já estão aqui. Por isso, esse processo de carga do capacitor fica cada vez mais lento, até chegar o momento em que, a um longo tempo, eu terei uma carga ou uma diferença de potencial entre as placas igual à diferença de potencial da fonte. Quando isso acontecer, cessa-se a carga do capacitor. Entre essas duas placas vai existir então um campo elétrico. Então, nossa primeira equação que nós vemos na teoria diz o seguinte, que a carga armazenada no capacitor, carga essa dada em coulomb, é proporcional à tensão elétrica, que é dada em volts. Se a gente quer transformar essa proporcionalidade em uma equação, a gente tem que multiplicar por uma constante. Essa constante, então, é a capacitância do capacitor. É uma característica intrínseca do capacitor. Ela não depende nem da carga e nem da tensão. A capacitância ela é dada em Faraday. Reorganizando essa equação, nós temos então que a capacitância é igual à quantidade de carga dividido pela tensão. Quanto maior a tensão do capacitor, maior vai ser a carga armazenada nesse capacitor. Mas nenhuma desses dois fatores vai influenciar na característica da capacitância. A capacitância é uma característica intrínseca do capacitor. Ela depende de quê? Ela depende da permissividade elétrica do material, no caso entre as placas, ela depende da área das placas e ela depende da distância entre as placas. Para a gente analisar essa equação, a gente pode utilizar
esse sistema de placas aqui. Então nós temos aqui duas placas metálicas condutores e a gente pode analisar qual é a capacitância dessas placas condutoras. Bom, a gente vai ligar essas placas em um multímetro. Esse multímetro tem que ter a leitura da capacitância. Então vamos colocar adequadamente aqui os cabos, ligando. Então, deixa eu girar aqui para vocês acompanharem também. Neste instante, nós temos no sistema duas placas condutoras. Percebam que elas não estão em contato elétrico com a mesa, certo? Elas estão isoladas, mesmo que a mesa é também composta por um isolante. Então, nós temos um multímetro com leitura de capacitância. Nesse instante, ele está lendo aí uma capacitância de 33 nanofarad. A gente vai fazer o que? A gente vai aproximar essas placas para ver como é que vai se comportar essa capacitância. Reduzir aí para cerca de 1 centímetro de distância entre as placas e a capacitância aumentou para 37 nanofarad. Vou continuar reduzindo um pouquinho mais a distância pouco a pouco, agora para cerca de meio centímetro, e a capacitância aumentou para 43 nanofarad. Vou reduzir agora para cerca de 2 milímetros e a capacitância aumentou para 64 nanofarad. Vou reduzir ainda mais a distância para cerca de 1 milímetro e a capacitância aumentou para 99 nanofarad. Agora a gente vai ver a influência do meio sobre esse material. Então nós vemos aqui que nós temos a capacitância de 99 nanofarad, mas se eu acrescentar um dielétrico entre essas duas placas, o que vai acontecer? Já temos um dielétrico aqui instalado entre as placas, que é o próprio ar. Mas se eu acrescentar um dielétrico com permissividade elétrica maior, o que vai acontecer? Se a gente pesquisar rapidamente, a gente vê que a permissibilidade elétrica do papel é cerca de 4 vezes maior do que a do ar. Quando eu acrescento ele entre as placas, percebam que a capacitância do nosso capacitor aqui aumentou para 103 nanofarad. Como agora eu tenho o papel separando essas placas metálicas, eu posso aproximar elas tanto quanto eu quiser, mantendo essa folha aí entre essas placas, e a gente não vai ter um contato elétrico. Por isso a gente consegue aumentar bastante a capacitância desse material. Percebam aí que chegou a cerca de 400 nanofarads. Tá, professor, você disse que capacitores são placas paralelas, mas e como é que funciona esses capacitor eletrolítico aí, por exemplo? Cadê as placas paralelas? Bem, são placas paralelas muito compridas, dispostas lado a lado, separadas aí por um material eletrolítico e enroladas. Enrola e com isso ele fica com esse formato cilíndrico. Então é assim, nós temos os capacitores mais comuns hoje comercialmente, que são os capacitores eletrolíticos. Como a gente tem um material eletrolítico separando as duas placas, elas estão muito próximas uma da outra, é um fino material. E aí eu consigo ter um capacitor com uma alta capacitância. Percebam que esse nosso capacitor formado aqui tem uma área consideravelmente grande em comparação com esse tamanho de capacitor aqui. Só que a capacitância que ele tem chegou aqui a 400 nanofarad. Só que esse capacitor menorzinho aqui tem 1000 microfarad. Então muito maior do que a capacitância desse dispositivo grande, enorme aqui em comparação com esse carinha aqui. Então percebam que a gente consegue ter uma capacitância consideravelmente grande em um espaço muito pequeno. Então a gente pode miniaturizar os dispositivos eletrônicos. Ah, professor, e para que serve de fato esses capacitores, esses circuitos eletrônicos? Eles servem para fornecer uma descarga elétrica rápida e intensa. Por exemplo, em flashes de câmeras,
onde eu preciso de uma descarga muito grande para produzir um brilho muito intenso em um curto espaço de tempo. Para mim ter isso em uma bateria, eu precisaria de uma bateria muito potente, mas eu consigo ter esse sistema em dispositivos muito pequenos. A mesma coisa dá para fazer também quando eu preciso acionar um equipamento mecânico, por exemplo, um ventilador. O ventilador, no momento em que eu ligo esse ventilador, ele requer uma energia extra para começar a girar, para quebrar a inércia da hélice do ventilador. Para fornecer essa energia extra, antecipadamente, eu mantenho um capacitor carregado. Quando eu aciono esse capacitor, o capacitor ajuda a girar a hélice do ventilador. Com isso, o ventilador inicia a rotação mais rápida. São dispositivos do nosso dia a dia que às vezes a gente nem sabe que existe. Então, esse capacitor, a capacitância desse capacitor vai depender do material eletrolítico entre suas placas, vai depender da área das placas, vai depender da distância entre as placas. A gente consegue então facilmente analisar como essa distância influencia na capacitância. Outro fator muito importante de estudo no capacitor é o campo elétrico. O campo elétrico ele é igual a tensão dividido pela distância. Então, o campo elétrico que existe entre as placas paralelas, ele é dado por essa razão. Então, em um capacitor convencional, essa distância é bem pequena. Então, nós temos um campo elétrico bem intenso aqui e entre essas placas nós temos um material eletrolítico, ok? Isolante até então. Todo capacitor ele vem com a informação de qual a voltagem que ele suporta. No caso desse daqui, 35 volts. Até 35 volts não existe descarga elétrica fluindo da placa positiva para a placa negativa. Novamente, sentido convencional da corrente elétrica. Então não passa corrente elétrica aqui, até essa diferença de potencial de 35 volts. No entanto, quando eu aumento essa tensão acima de 35 volts, esse material dielétrico não vai mais impedir a passagem da corrente elétrica por ele. Vai fluir corrente elétrica por ele. Como o material é isolante e flui corrente elétrica por ele, nós temos uma resistência grande e uma corrente elétrica fluindo. Nós temos aí então o efeito Joule. Vai aquecer esse material. Esse material pode entrar em combustão e chegar até a explodir. Esse capacitor então pode sofrer esses danos, certo? E pode vir estragar o capacitor, a danificar o circuito elétrico. Para verificar isso, a gente pode utilizar esse capacitorzinho aqui, que é de 10 microfarads e de 16 volts. O que a gente vai fazer então? A gente vai ligar esse capacitor em uma fonte de tensão contínua variável e vai fornecer tensão a ele até que ele estoure. A gente vai tentar visualizar isso. Então, um detalhe importante do capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Geralmente a perninha mais curta do capacitor é a polaridade negativa e a perninha mais comprida é a polaridade positiva. Se porventura você não tem mais essa diferenciação nas perninhas, a perninha já foi cortada, você pode avaliar também por essa barrinha aqui indicando o sinal negativo, certo? Então desse lado, essa perninha desse lado é negativa. Então vou prender esse capacitor aqui na protoboard para facilitar a conexão. Então perninha positiva, contato positivo, perninha negativa, contato negativo, ok? Então a nossa tensão já está em 3 volts e eu vou aumentando progressivamente essa tensão. Detalhe importante é que como ele vai possivelmente explodir, eu vou pegar um óculos. Vamos usar óculos de proteção e agora vamos aumentar pouco a pouco essa tensão, tá ok? Então provavelmente o capacitor já está carregado com 3 volts e a gente vai aumentando progressivamente. Vamos aumentar essa tensão. Nós queremos danificar o capacitor. Então vamos colocar 16 volts, tá ok? Então ele está suportando ainda razoavelmente bem. 21 volts, 30 volts.
Vamos analisar o resultado aqui da explosão. Isso foi tudo que restou, que a gente conseguiu encontrar do material. Então a gente vê aqui as duas perninhas ainda intactas. Vamos desenrolar aqui, como eu havia falado. São duas placas enroladas, ó. Vamos desenrolar um pouquinho mais. Então, a gente vê sempre duas plaquinhas enroladas. Deixa eu tirar essa outra aqui. Ligadas aos terminais que a gente viu lá. Enroladas novamente aqui, ó. E entre elas, sempre esse isolante aqui. Esse material aqui, para isolar a condução entre as placas. Então, o que aconteceu? Houve uma corrente elétrica, uma descarga elétrica entre essas duas placas. Essa descarga elétrica aumentou a temperatura e a pressão interna desse circuito, porque os gases ali envolvidos dentro do sistema expandiram e houve essa explosão, né, que a gente conseguiu perceber de longe. Então tá aí, esse é o nosso material, o resto sobrou dele, pelo menos, ok? 20 volts. Ok, vou tirar. E agora vou medir essa tensão. Vamos acompanhar aqui. Já estava em pouco, 13 alguma coisa. Então não, ele não estava armazenando os 20 volts que a gente colocou. Ou seja, já está havendo uma descarga elétrica entre os dois capacitores. Ele não consegue armazenar mais de 16 volts. Quando chega a 16 volts, há uma descarga elétrica da placa positiva para a placa negativa, sentido convencional da corrente elétrica. Se essa descarga elétrica se manter por um longo período de tempo, vai superaquecer e vai explodir. A gente aumentou bastante essa tensão para que a gente conseguisse ver isso rapidamente. Vamos ver agora se ele vai conseguir armazenar carga elétrica. Vou novamente colocar negativo aqui, positivo aqui e vamos ver se ele vai carregar. Para visualizar se ele vai ter carga, a gente vai então novamente pegar o nosso multímetro com o multímetro em mãos. A gente vai verificar qual é a tensão que ele vai estar. Então nós carregamos esse capacitor com uma tensão de 8 volts. Obviamente ele tem que estar com uma tensão muito próxima disso. Vamos selecionar o nosso multímetro para leitura de voltagem contínua. E agora a gente vai desconectar esse sistema de carregamento e vamos agora ler a tensão nesse capacitor. Então percebam que já começou a descarregar, ok? Então aparentemente ele ainda está funcionando, tá? Com uma tensão de 8 e baixando. Percebam que a gente carregou ele a 8 volts e como a gente ligou aqui na leitura de diferença de potencial, o nosso multímetro tem nessa configuração uma resistência muito grande. Mesmo assim, está fluindo carga elétrica pelos polos do nosso multímetro. Por isso, o nosso capacitor está descarregando com o tempo. Nós fizemos uma leitura antecipada da resistência do multímetro e deu da ordem de 11 megaohms de resistência interna do dispositivo. Ainda assim, nós vemos uma tensão desse capacitor caindo consideravelmente rápido com o tempo. Só que à medida que o tempo passa, à medida que a carga desse capacitor fica cada vez menor, a tensão desse capacitor fica cada vez menor, mais lento ele vai descarregando. Lembra daquela situação que a gente falou? Quando é para carregar, é fácil carregar inicialmente porque nós temos duas placas neutras, nós não temos aí carga resistindo, produzindo aí uma resistência elétrica para ser deslocada. Mas à medida que eu vou aumentando a quantidade de cargas aqui, vai ficando cada vez mais difícil mover a carga para essa placa aqui, porque cargas de sinais iguais se repelem. Na descarga, que é o que a gente está visualizando, à medida que o tempo passa, essas placas vão estar cada vez mais próximas da mesma tensão. Okay? Então eu estou jogando essas cargas positivas para as cargas positivas, ligando esse sistema aqui por meio de uma tensão. Nesse caso,
À medida que o tempo passa, essa placa fica com a carga próxima à carga dessa placa. Então, esse processo de transferência de energia fica cada vez mais lento. Em um longo prazo, essa tensão do capacitor vai zerar. Como é que isso se comporta? Bem, se comporta por meio dessa expressão. Aqui nós temos uma expressão que descreve a carga do capacitor em função do tempo é igual a capacitância vezes a permissividade elétrica vezes 1 menos a exponencial de menos tempo dividido por R, que é a resistência, vezes a capacitância, ok? Então, quanto maior for o tempo decorrido, menor vai ser essa exponencial e mais próximo da carga total eu vou estar. À medida que o tempo passa, a carga aumenta. Na descarga, nós vamos aqui então analisar a tensão no capacitor. Então, à medida que o tempo passa, essa exponencial diminui, multiplicada pela tensão inicial, essa tensão em função do tempo vai diminuir com o tempo. E é o que a gente visualiza aqui. À medida que o tempo passa, essa tensão vai diminuindo. Só que isso é uma exponencial. Percebam agora que quando nós estamos próximos aí de 1 volt, essa tensão está caindo mais lentamente. Em um tempo longo, esse capacitor vai chegar a zero de tensão. Um outro processo que a gente pode fazer para visualizar a descarga de um capacitor é realmente utilizar esse capacitor para seu uso convencional, que é liberar a energia em um curto espaço de tempo. Então a gente vai inicialmente carregar esse capacitor, já que ele não estragou. Eu estou carregando esse capacitor com 3 volts, tá ok? 3,1 volts, vou esperar ele chegar a essa tensão e aí eu vou tentar ligar o LED com esse capacitor, ok? Então, para visualizar isso mais facilmente, eu vou reduzir a luminosidade ambiente. Provavelmente o capacitor já deve estar quase completamente carregado nesse intervalo de tempo. Vou colocar esse LED aqui. Eu vou pegar 2 jumps. Ok, está carregado. Vamos tirar a fonte daqui. E agora vamos ver se a gente liga o LED. Ok, deu um brilho intenso, reduziu bastante a luminosidade e apagou. Então a gente viu que esse dispositivo foi capaz de produzir um leve brilho do LED em curto espaço de tempo e o LED descarregou ele parcialmente, mas nós ainda temos um pouco de carga no capacitor. Vamos verificar quanto de carga nós ainda temos no capacitor. Vamos ligar. E nós vemos que nós temos cerca de 1,2 volts de tensão ainda armazenada no capacitor. Agora, por que esse capacitor não descarregou completamente ao momento em que nós ligamos o LED nele? Bem, não descarregou completamente porque o LED ele tem uma função trabalho mínima necessária para que a corrente elétrica atravesse o circuito interno dele, ok? Para que ele converta a energia elétrica em energia luminosa. Se a tensão fornecida não for igual ou superior a essa tensão requerida, não existe aí a passagem da corrente elétrica pelo interior do circuito interno do nosso LED, ok? Então, como chegou a uma tensão inferior a essa, não houve aí mais a passagem de corrente elétrica e o capacitor cessou o processo de descarregamento dele. Então, nós vemos então que os capacitores estão presentes em diversos dispositivos do nosso dia a dia. Nós vemos que a capacitância do capacitor, que é a capacidade de armazenar carga elétrica, ela não depende da tensão e nem da carga armazenada, e sim das características físicas do capacitor. Essas características físicas são a permissividade elétrica do meio de elétrico entre as placas, da área das placas e da distância entre as placas.
Vimos também que não podemos fornecer uma tensão superior à tensão recomendada pelo fabricante para o capacitor, pois se fizermos isso, o campo elétrico interno vai superar o campo elétrico no qual o material se comporta como um isolante, e ele vai passar então a conduzir corrente elétrica, vai superaquecer e vai danificar o capacitor. Nós vimos que o processo de carga e descarga do capacitor se comportam de forma exponencial. Então, inicialmente ele carrega rapidamente e vai reduzindo a sua velocidade de carga com o tempo. E no processo de descarga, ele descarrega rapidamente inicialmente, mas depois vai reduzindo a sua velocidade de descarga com o tempo. É isso, muito obrigado e até a próxima.